Boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Toda honra, glória, louvor, adoração ao nosso Deus, que é digno de honra e de louvor. Meu amado irmão e minha amada irmã, nesta tarde, quero deixar uma palavra aqui de Deus para você, que se encontra no livro de Isaías 5, no capítulo 8, perdão, peraí, deixa eu procurar aqui. Isaías, capítulo 5, no versículo 8 até o 11. Aqui a palavra do Senhor fala: ai dos que ajuntam casa e reúne a campo, até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, diz o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, até as grandes e excelentes, sem moradores. E 10 geiras de vinho não darão mais do que um boto, e um oné de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedeira, e assim continuam até a noite, até que o vinho os esquente. Amém? Glória a Deus. Essa palavra é muito forte, é muito tremenda. É uma palavra do Senhor, uma palavra de repreensão. O ai do Senhor contra os maus, mas é contra todos aqueles que desobedecem, que em vez de estar se preocupando com a obra do Senhor, estão construindo para si tesouros aqui na terra, estão construindo mansões, comprando sem necessidade, acumulando e não doa sequer um sapato usado para alguém, não tem coragem de dividir com o órfão, com o necessitado, com a viúva, e tem amontoado riqueza aqui na terra, onde a traça e a ferrugem pode comer, e se esquecem da obra do Senhor, deixa o Senhor em segundo plano, eles não se lembram que da obra do Senhor, se esquecem dele, o Senhor vai ficando de lado enquanto muitos estão acumulando riquezas para o dia da ira, porque aquele que não ajuda o pobre, não ajuda o necessitado, não se compadece da dor do seu irmão, esse amontoará para si ira no dia da volta do Senhor. Porque o evangelho puro e imaculado para Deus o Pai é cuidar do órfão e da viúva nas suas necessidades. E muitos têm se esquecido desse evangelho e têm acumulado riquezas sem necessidade. Muitos nem precisam, mas são acumuladores, são amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, são pessoas que só pensam no seu umbigo, mas não lembram daqueles que estão desprezados. E eles, muitos, trabalham dia e noite desesperado, porque precisa acumular, mas não sabe em que hora o nosso Senhor voltará. E se o Senhor voltar hoje? E os seus bens? Para quem vai ficar? É como aquela parábola que o Senhor diz: loucos, hoje te pedirão hoje te pedirão a tua alma. E para quem vai deixar, né, os seus bens? E é o que tem acontecido no dia de hoje, mas o Senhor está dizendo que até as casas, as mansões, as casas belas ficarão vazias, porque tem gente que tem várias casas e não ajuda ninguém. Tem um carro que é 2, que é 3, e não se cansa de comprar, mas não pensa na obra do Senhor,
não medita nos planos do Senhor, não atenta para a obra do Senhor aqui na terra, mas são acumuladores e não se importa com quem sofre do lado. Mas naquele dia o Senhor vai cobrar, porque o ai do Senhor virá contra eles. Ele diz que o ouvido do Senhor dos Exércitos. Ai, os meus ouvidos, diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele diz, em verdade que muitas casas ficarão desertas, até as grandes e excelentes sem moradores. E não pense que você viverá eternamente aqui na terra. O nosso tempo aqui na terra é breve. Se muito, muito, muito pela graça e a misericórdia do Senhor, chegaremos a 80 anos, 90 anos. Mas quando se chega na velhice, nem usufruir dos bens não se pode. Porque você é levado para onde você não quer, como a palavra do Senhor diz. Só vai ter enfado e cansaço. Então olha para a obra do Senhor hoje. Desperta para ajudar o pobre, a viúva, o desprezado, o necessitado. Porque o juízo do Senhor será sem misericórdia para aqueles que não têm misericórdia. E esse dia vai chegar em breve. O Senhor Jesus está às portas, Ele está voltando. Mas precisa se lembrar do Senhor, porque muitos juntam aqui para as bebedices, levanta cedo e seguem de manhã, levantam pela manhã e seguem a bebedeira e assim continua até a noite, até que o vinho os esquente. E quantos hoje estão vivendo nesse mundo, nas baladas vazias, perdidas, que não leva para perto de Deus, as bebedices, gastando dinheiro com bebidas, misturando bebidas fortes e não estão se lembrando do Senhor. A vaidade está matando a humanidade. As coisas do mundo, os prazeres mundanos estão destruindo a sociedade, mas eles têm se esquecido da obra do Senhor. Eles têm se esquecido que o Deus é um juiz justo e fiel, e que ele virá e o juízo dele não terá misericórdia para aqueles que estão fazendo do que era para ser bem mal e do que é mal o bem. O Senhor não vai ter misericórdia. A repreensão do Senhor virá. E Jesus está às portas e precisa se ouvir. Dê ouvidos à voz do Senhor, dê ouvido à palavra do Senhor. Você tem recebido a repreensão, você tem recebido a correção, mas você tem rejeitado, porque os prazeres do mundo têm dominado. O pecado bate a porta e você abre sem nem pensar, sem nem se arrepender. Mas o Senhor Jesus está voltando, meu irmão e minha irmã, e o tempo do fim se aproxima, e esta é a palavra do Senhor: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus está voltando, e para chegar diante dele e se aproximar dele, precisa se pedir misericórdia, perdão, lavar as vestes com o sangue do Cordeiro para participar da eterna e gloriosa salvação da eternidade com ele. Ainda dá tempo, Jesus não voltou, o alerta está por todos os lados, os sinais estão por todos os lados, mas a distração, o engano tem tomado conta até das igrejas. Meu Deus, procure uma igreja que ainda prega a palavra verdadeira de Cristo. Saia do meio do engano, saia do meio da idolatria, saia do meio da fornicação, da vaidade, da mentira, do engano, da lascívia, da prostituição. Saia do meio do adultério e procure se arrepender, porque é chegado o reino dos céus. E sem arrependimento genuíno, sem mudança de vida, sem um novo nascimento, não tem como ver o Senhor e morar com Ele no céu. O tempo é hoje, o momento é agora, o Senhor te chama. O Senhor te convida, arrependa-se, ainda dá tempo.
Volte-se ao Senhor. Venha para Ele te chama. Abandone o pecado, abandone a mentira, abandone a fofoca, abandone o adultério, abandone a prostituição, a fornicação e busque o Senhor. Porque o Senhor te convida neste dia. E não diga que você não ouviu. Naquele dia, muitos se lamentarão e se lembrarão deste dia, desta pregação. Porque o Senhor está avisando. O Senhor está dando um alerta. O Senhor está te pedindo, se arrependa. Ele não quer que você se perca, ele não quer que a sua alma vá perecer no inferno. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que você se arrependa, que você se converta, que você busque Ele de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Reconheça o Senhor Jesus, entregue sua vida a Ele. E mude de vida, porque o Senhor está voltando. Olhe para os sinais. Olhe, é fim dos tempos. Jesus está mostrando os sinais para que você se arrependa. Mas você precisa se achegar a Ele. É um convite do Senhor neste dia. Não rejeite a correção do Senhor. Não rejeite a palavra dEle. Porque o Pai só corrige o Filho a quem Ele ama. Receba com alegria esta palavra neste dia. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor. Aqui é a missionária Socorro. Amém?